Voltei de viagem mais cedo e ouvi risadas na minha própria sala. Quando entrei no meu quarto, minhas coisas estavam empilhadas como lixo. Em cima da cama, um recado. É melhor você ficar fora um tempo. Não tinha assinatura, mas eu sabia quem tinha escrito e quem tinha deixado. Meu nome é Ryan. Tenho 66 anos e morei a vida inteira aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Não sou homem de muito falatório, nunca fui. Sempre preferi deixar o trabalho falar por mim. Passei 42 anos trabalhando como mestre de obras, construindo casas, prédios, reformando estabelecimentos comerciais. Sempre fui daqueles que chega antes do sol nascer e sai quando já escureceu. Meu filho único, o Lucas, cresceu vendo isso. Cresceu sabendo que tudo que a gente tinha veio do suor do meu rosto e da força dos meus braços. Nunca fui pai ausente. Mesmo trabalhando dobrado, eu estava presente. Ia às reuniões da escola, ajudava nas lições quando dava, levava para o futebol aos domingos. Quando a mãe dele faleceu, ela se foi há 17 anos, vítima de uma pancreatite aguda que evoluiu rápido demais. Eu segurei a barra sozinho. O Lucas tinha 18 anos e estava entrando na faculdade. Eu poderia ter desmoronado, mas não desmoronei. Trabalhei mais ainda, porque agora eu era pai e mãe ao mesmo tempo, principalmente num momento tão difícil para ele. Construí tudo pensando nele. A casa onde a gente morava era fruto de anos de economia. 3 quartos, garagem, quintal bom. Nada de luxo, mas era nossa. Paguei escola particular para o Lucas, depois ajudei com a faculdade de engenharia civil. Quando ele se formou, senti um orgulho que não cabe em palavras. Meu filho engenheiro. Eu, que mal terminei o 2º grau, tinha criado um engenheiro. Quando ele casou com a Mariana, há 8 anos, eu dei todo o apoio. Ajudei com a festa, dei uma grana para o apartamento deles. Mas 3 anos depois, quando ele perdeu o emprego numa crise e ficou apertado, eu abri as portas da minha casa. Fica aqui até você se reerguer, filho. Casa de pai sempre tem espaço, eu disse. Achei que estava fazendo o certo. Achei que estava sendo um bom pai. Antes de continuar com essa história, preciso fazer um pedido. Se você está gostando do que eu estou contando, clica no like aí e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está me assistindo e que horas são aí na sua cidade. Todo dia tem história nova aqui, viu? Histórias de gente que viveu de verdade, que errou, que acertou, que aprendeu. Vai me ajudar demais a continuar trazendo essas histórias para vocês. Agora deixa eu seguir contando o que aconteceu. O que eu não sabia é que, junto com meu filho e minha nora, ia entrar na minha casa uma presença que ia virar tudo de ponta cabeça. O sogro dele, o tal do Geraldo. Um homem frustrado, amargo, que nunca construiu nada próprio na vida e passava o tempo reclamando de tudo e de todos. Nasci no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Sabará, pertinho daqui de BH. Meu pai era carpinteiro, minha mãe costureira. A gente não tinha muito, mas nunca faltou comida na mesa. Aprendi desde cedo que trabalho dignifica o homem. Com 14 anos, já ajudava meu pai nas obras. Era ele quem fazia os móveis, e eu ficava ali segurando ferramenta, passando lixa, aprendendo. Meu pai sempre dizia: Ryan, homem que não sabe construir não sabe viver. Porque construir não é só levantar parede, é levantar a vida da gente tijolo por tijolo. Levei isso para o resto da vida. Aos 18 anos vim para Belo Horizonte atrás de oportunidades maiores. Comecei como servente numa construtora grande, carregava saco de cimento, misturava massa, fazia o que mandavam. Mas eu prestava atenção em tudo. Via como o mestre de obras comandava a equipe, como ele lia a planta, como resolvia os problemas que apareciam. Fui subindo devagar. Virei pedreiro, depois contramestre, até que aos 32 anos me tornei mestre de obras. Era responsável por equipes de 20 e 30 homens. Coordenava serviço, conferia material, garantia que tudo saía conforme o projeto. Não era serviço fácil. Tinha que acordar às 5 da manhã para estar no canteiro às 6. Muitas vezes ficava até às 7, 8 da noite resolvendo o problema. Final de semana, quando a obra estava atrasada, eu estava lá também. Conheci a Letícia num domingo de 1981,
numa festa de igreja aqui no bairro Sagrada Família. Ela era professora de primário, uma mulher meiga de sorriso fácil e coração enorme. Dançamos aquela noite toda. 3 meses depois, eu pedi ela em namoro. 1 ano e meio depois, a gente casou. Foi numa cerimônia simples, mas bonita. Meu pai fez os móveis da nossa primeira casa. Um apartamento alugado de 2 quartos no Carlos Prates. A Letícia era a mulher mais dedicada que eu já conheci. Trabalhava o dia inteiro na escola, chegava em casa e ainda cuidava de tudo. Quando o Lucas nasceu, em 1990, ela tirou licença de 6 meses e depois voltou a lecionar. A gente se revezava para cuidar do menino. Ela deixava ele na casa da mãe dela de manhã, eu pegava à tarde quando saía da obra. Era correria, mas era bom. A gente tinha construído uma família, e isso valia qualquer sacrifício. Os sacrifícios foram muitos. Para conseguir juntar dinheiro para o terreno onde construí nossa casa, eu fiz bicos aos finais de semana durante 5 anos. Reformava a casa de conhecidos, fazia muros, consertava telhados. O Lucas era pequeno, devia ter uns 7, 8 anos. Muitas vezes ele ia comigo nesses bicos. Ficava sentado vendo eu trabalhar, fazendo pergunta. Pai, por que o senhor não descansa no domingo? E eu respondia. Filho, tô descansando não, mas tô construindo o futuro da gente. Quando finalmente consegui comprar o terreno, foi uma alegria danada. Era ali no bairro Santa Efigênia, um terreninho de 250 metros quadrados. Não era grande coisa, mas era nosso. Passei 6 meses construindo a casa nos finais de semana e feriados. Eu mesmo levantei cada parede, assentei cada tijolo. O Lucas, que já tinha uns 10 anos, me ajudava carregando ferramenta, misturando cimento. A Letícia fazia almoço para mim e para os 2 amigos pedreiros que me ajudavam. Quando a casa ficou pronta, em 2001, foi um dos dias mais felizes da minha vida. 3 quartos bons, sala ampla, cozinha com espaço para mesa grande, quintal com mangueira e jabuticabeira que eu mesmo plantei. A Letícia chorou quando a gente se mudou. A gente conseguiu, Ryan. A gente tem um lar de verdade agora. E era verdade. Aquela casa representava anos de trabalho, de suor, de abrir mão de descanso. Mas valia cada minuto. O Lucas cresceu naquela casa. Estudou em escola particular, porque eu e a Letícia decidimos que educação era investimento que ninguém tira da gente. Eu trabalhava feito condenado para pagar as mensalidades. Teve mês que fiz 3 bicos para dar conta. Mas ver o menino com o boletim cheio de nota boa, ver ele animado indo para a escola, aquilo pagava tudo. Ele sempre foi bom aluno, interessado, curioso. Desde pequeno falava que queria ser engenheiro que nem eu, só que engenheiro de verdade, formado, com diploma na parede. Em 2008, quando ele passou no vestibular para engenharia civil na PUC Minas, eu quase não acreditei. Meu filho ia ser engenheiro. Eu, que comandava a obra, mas não tinha diploma, ia ter um filho engenheiro. A mensalidade era cara, mas eu não pensei 2 vezes. Trabalhei em 2 obras ao mesmo tempo durante os 5 anos da faculdade dele. Saía de uma, ia direto para outra. Chegava em casa 10, 11 da noite, morto de cansado. A Letícia esquentava a janta, eu comia e caía na cama. Mas teve um preço que eu não calculei. Em 2008, logo depois que o Lucas entrou na faculdade, a Letícia começou a reclamar de dor forte na barriga, nas costas. A gente achou que era gastrite, problema de estômago. Ela tomava remédio e tentava seguir, mas a dor não passava. Até que numa quinta-feira à noite, a dor ficou insuportável. Ela vomitava, ficava dobrada de dor. Chamei a ambulância, corremos para o hospital. Os médicos fizeram exames e disseram que era pancreatite aguda. Grave. Muito grave. Ela ficou internada. Foi para o CTI. O pâncreas dela estava inflamado demais, os médicos explicaram. Diziam que era uma condição séria, que ia precisar de tratamento intenso. Eu não saí de perto. O Lucas, que tinha acabado de entrar na faculdade com 18 anos, ficava dividido entre as aulas e o hospital. A gente rezava, pedia, prometia qualquer coisa. Mas o quadro dela só piorava. A infecção se espalhou, os órgãos começaram a falhar.
Foi uma semana de agonia. No 7º dia, os médicos me chamaram e disseram que não tinha mais o que fazer. Ela se foi naquela tarde de quinta-feira com eu segurando a mão dela. 27 anos de casamento, de companheirismo, de construir junto. Tudo se foi num piscar de olhos. O mundo desabou. Perdi meu chão, meu norte, minha companheira. Mas eu tinha um filho de 18 anos que tinha acabado de perder a mãe bem no começo da faculdade. Eu não podia desmoronar. Então engoli a dor, limpei as lágrimas e segui. Trabalhei mais ainda, porque agora eu precisava ser pai e mãe. Precisava dar para o Lucas o dobro de atenção, o dobro de presença, principalmente naquele momento tão difícil da vida dele. Continuei pagando a faculdade, fui nas formaturas das etapas, nas apresentações de trabalho, nas defesas de TCC. Estava sempre ali. Quando ele se formou em 2013, foi o dia mais orgulhoso da minha vida depois do nascimento dele. Meu filho, engenheiro civil. Se a Letícia tivesse viva, ia estar explodindo de felicidade. O Lucas começou a trabalhar numa construtora grande aqui de BH. Ganhava bem, tinha futuro. 2 anos depois, conheceu a Mariana numa festa de casamento de um amigo. Ela era administradora, trabalhava numa empresa de logística. Começaram a namorar e em 2017 resolveram casar. Eu dei todo o apoio. Ajudei com 10 mil reais para a festa, mais 15 mil de presente para eles darem de entrada num apartamento. Fiquei feliz em ver meu filho construindo a vida dele. Achei que tinha cumprido meu papel de pai. Achei que agora ele ia voar sozinho, construir a própria história. E por 3 anos foi assim. Eles moravam no apartamento deles, vinham me visitar todo domingo, a gente almoçava junto. Eu tinha uma vida tranquila, trabalhava menos, já estava chegando nos 60. Curtia meu quintal, minha casa. Mas em 2020, com aquela crise toda que deu no mundo, a construtora onde o Lucas trabalhava começou a demitir. Ele foi um dos cortados, ficou desesperado. Tinha prestação do apartamento, tinha contas. Eu não pensei 2 vezes. Vem morar aqui em casa até você se reerguer, filho. Aqui tem espaço, tem comida, tem paz. Ele aceitou na hora. Vieram os 2, ele e a Mariana. No começo foi bom. Era gostoso ter companhia de novo na casa. A gente jantava junto, conversava. Eu ajudava ele a procurar emprego, revia o currículo dele, dava dicas. Mas alguns meses depois, começou a aparecer uma figura que eu não esperava. O Geraldo, pai da Mariana, sogro do meu filho. O Geraldo era um homem de uns 60 e poucos anos, aposentado, que morava sozinho num apartamento alugado, depois de ter se separado da esposa havia muitos anos. Ele começou a aparecer quase todo dia. Primeiro vinha almoçar, depois ficava a tarde toda. Logo estava jantando também. Dormia no sofá às vezes. Eu não falava nada, porque afinal era pai da Mariana, sogro do Lucas. Achei que seria falta de educação reclamar, mas o Geraldo tinha um jeito que me incomodava. Ele olhava para mim com um sorriso torto, como quem se sente menor, com inveja. Fazia comentários indiretos. Você trabalhou a vida toda e conseguiu essa casa, Raião? Que sorte, hein? Ou então, deve ser bom ter um filho engenheiro morando aqui, ajudando você. Eu percebia a farpa, mas engolia. Não ia criar atrito por causa disso. O tempo foi passando e o Geraldo foi ficando mais à vontade. Mexia na geladeira sem pedir, trocava de canal na TV enquanto eu estava assistindo. Dava palpite em tudo. E o pior, começou a falar mal de mim pelas costas. Eu ouvia comentários soltos. Seu pai tá ficando velho, Lucas. Daqui a pouco não vai poder mais cuidar dessa casa sozinho. Ou, essa casa é grande demais para um homem só, né, não? Percebi que alguma coisa estava mudando no comportamento do meu filho. Ele ria mais com o Geraldo do que comigo. Conversavam baixo quando eu chegava. Às vezes, eu entrava na sala e eles calavam na hora. O Lucas ficou mais distante, mais frio. Parou de me procurar para conversar, parou de pedir conselho. Os meses foram passando e a situação só piorava. O Geraldo começou a agir como se fosse dono da casa. Sentava na minha cadeira da cabeceira na hora do jantar. Abria a correspondência que chegava no meu nome. Mudava as coisas de lugar. E o pior, percebi que ele começou a influenciar o Lucas de um jeito perigoso. Eu trabalhava o dia inteiro.
Ainda pegava uns bicos de consultoria em obras, porque a aposentadoria de mestre de obras não é lá essas coisas. E quando chegava em casa à noite, os dois estavam sempre conversando baixo. Quando eu entrava na sala, ficava aquele silêncio constrangedor. O Lucas desviava o olhar. O Geraldo me cumprimentava com aquele sorriso falso que me dava arrepio. Uma noite em meados de 2021, ouvi uma conversa que me gelou. Eu tinha chegado mais cedo porque a obra tinha liberado o pessoal antes da hora. Entrei pela porta dos fundos que dá direto para a cozinha porque tinha começado a chover. Eles não me ouviram chegar. Estavam na sala e a voz do Geraldo vinha alta e clara. O Geraldo falou: "Lucas, você precisa pensar no futuro, rapaz. Seu pai está com 65 anos. Daqui a pouco ele não vai mais conseguir cuidar dessa casa sozinho. Vai precisar de ajuda, de cuidados. E aí, você vai ter que assumir as rédeas." O Lucas respondeu, e a voz dele tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes, meio inseguro, meio interessado. "Mas como assim assumir as rédeas, Geraldo? A casa é do meu pai." O Geraldo deu uma risada curta. "Claro que é, por enquanto. Mas você é filho único, não é? Um dia tudo isso vai ser seu de qualquer jeito. Por que não acelerar o processo? Por que não começar a tomar as decisões agora, enquanto você ainda pode organizar tudo direito?" Senti meu coração disparar. Fiquei parado ali na cozinha, segurando a marmita que tinha trazido sem conseguir me mexer. O Lucas perguntou: "E como eu faria isso? O senhor acha que meu pai ia aceitar?" O Geraldo respondeu com aquela voz de cobra, cheia de veneno: "Você não precisa pedir permissão, Lucas. Precisa tomar atitude, ir assumindo os espaços aos poucos. Ele tá velho, tá cansado. No fundo, ele deve até ficar aliviado de ter alguém para dividir o peso. E eu posso te ajudar nisso. Eu tenho experiência, já vi muita coisa na vida. A gente pode cuidar disso juntos." Meu filho ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: "Vou pensar nisso, Geraldo. Faz sentido o que você está dizendo." Senti uma dor no peito tão forte que pensei que ia cair ali mesmo. Meu filho único, que eu criei sozinho depois que a mãe dele morreu, que eu sustentei, que eu paguei faculdade, que eu abri as portas da minha casa quando ele precisou. Esse mesmo filho estava ali concordando com um homem que queria me tirar do meu próprio lugar. Eu podia ter entrado na sala naquele momento. Podia ter confrontado os dois. Mas alguma coisa me segurou. Uma voz lá dentro me disse para esperar, para observar, para ver até onde aquilo ia. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças pequenas, mas significativas. Minha correspondência começou a sumir. Ligações de conhecidos que perguntavam por mim passaram a ser atendidas pelo Lucas, que dizia que eu não estava bem, que eu estava cansado demais para falar. Documentos da casa, que eu sempre guardava numa gaveta do meu quarto, sumiram. Quando perguntei para o Lucas, ele disse que não sabia de nada. O Geraldo começou a trazer amigos dele para casa, sem me pedir, sem me avisar. Eu chegava do trabalho e tinha gente estranha sentada na minha sala, bebendo minha cerveja, comendo minha comida. Quando eu perguntava quem eram, o Geraldo respondia com aquele sorrisinho: "Ah, Raião, são só uns conhecidos meus. Relaxa, homem. Casa é para receber visita, não é?" A Mariana, que sempre tinha sido educada comigo, também mudou. Começou a me tratar com frieza, com distância. Parou de me cumprimentar quando chegava em casa. Parou de perguntar se eu queria jantar com eles. Ficou claro que ela estava do lado do pai e do marido nessa história toda. Em outubro de 2021, resolvi fazer uma viagem curta para visitar um primo meu que mora em Juiz de Fora. Ia ficar só 3 dias fora. Avisei o Lucas na véspera. Disse que ia sair na sexta de manhã e voltar no domingo à noite. Ele só acenou com a cabeça, nem me olhou direito. Saí na sexta-feira cedinho. Peguei o ônibus das 6 da manhã. Passei o final de semana com meu primo, conversamos bastante, relembramos os tempos antigos. Foi bom sair um pouco daquele ambiente pesado que tinha virado minha casa. Mas no domingo de manhã, uma inquietação bateu no meu peito. Alguma coisa me dizia para voltar. Decidi antecipar a volta. Peguei o ônibus do meio-dia em vez do da noite. Cheguei em Belo Horizonte às 3 da tarde. Peguei outro ônibus até o Santa Efigênia. Cheguei em casa umas 4h30.
Tinha chovido durante a tarde e o tempo estava nublado, meio escuro para a hora que era. Quando abri o portão da frente, ouvi risadas vindo lá de dentro. Risadas altas, gargalhadas. Reconheci imediatamente. Era o Lucas e o Geraldo. Riam como se tivessem ouvido a piada mais engraçada do mundo. Subi os degraus da entrada devagar, com o coração apertado. Abri a porta e entrei. Eles estavam na sala, sentados no sofá, com latas de cerveja abertas na mesinha de centro. Quando me viram, as risadas pararam na hora. O Lucas ficou branco. O Geraldo me olhou com aquele sorriso torto, mas dava para ver que ele não esperava me ver ali. Eu disse: cheguei mais cedo, pensei em dar uma surpresa. O Lucas balbuciou: pai, a gente não estava esperando você hoje. Não respondi. Fui direto para o meu quarto, e foi ali que levei o golpe de verdade. A porta do meu quarto estava entreaberta. Empurrei e quase não acreditei no que vi. Minhas coisas, roupas, sapatos, livros, fotografias, estavam todas empilhadas no canto, em caixas e sacolas plásticas, como se fosse lixo para jogar fora. A cama estava encostada na parede de lado. Onde antes ficava minha cômoda, agora tinha caixas de ferramentas, sacos de cimento, resto de material de construção. Meu quarto tinha virado depósito. Em cima da minha cama, uma folha de caderno dobrada. Abri com as mãos tremendo. A letra era do Lucas, eu conhecia aquela letra desde que ele era criança. A mensagem era curta. Pai, a gente precisa desse espaço. É melhor você ficar fora um tempo. Quando as coisas se acertarem, a gente conversa. Li aquilo 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Meu filho tinha me expulsado do meu próprio quarto, da minha própria casa, e nem teve coragem de fazer isso na minha frente. Deixou um recado como se eu fosse um inquilino indesejado. Dobrei o papel, coloquei no bolso e saí do quarto. Voltei para a sala. O Lucas e o Geraldo ainda estavam lá, só que agora em silêncio, me olhando. A Mariana tinha aparecido e estava na porta da cozinha, de braços cruzados. Eu olhei para o meu filho e perguntei, com a voz controlada: foi você quem escreveu isso? Ele não respondeu. Desviou o olhar. Eu repeti mais alto: eu perguntei se foi você quem escreveu isso, Lucas. Ele finalmente me encarou, e nos olhos dele tinha uma mistura de culpa e desafio. Fui, pai. A gente precisa desse quarto. Você não está usando direito, fica o dia inteiro fora. A gente precisa de espaço de verdade aqui. Senti a raiva subir, mas forcei ela para baixo. Eu perguntei: espaço para quê? Foi o Geraldo quem respondeu com aquele tom de dono da situação que eu já tinha aprendido a odiar. Espaço para viver, Ryan. Essa casa é grande, mas você ocupa ela sozinho. O Lucas tem uma família agora. Ele precisa de espaço. Você tem idade para entender isso. Olhei para o Geraldo e disse bem devagar: essa conversa não é com você, é com meu filho. O Geraldo deu de ombros, mas ficou quieto. Voltei a olhar para o Lucas. Então é isso? Você quer que eu saia da minha própria casa? O Lucas hesitou, depois disse: não é sair, pai. É só dar um tempo, ficar num hotel uns dias, sei lá, até a gente organizar melhor as coisas aqui. Eu perguntei: organizar o quê, Lucas? Essa casa é minha, eu construí ela, eu paguei ela, cada tijolo foi colocado com o meu suor. A Mariana falou da cozinha com voz dura. Mas um dia vai ser dele, não vai? Então qual é o problema dele começar a decidir as coisas agora? Olhei para ela incrédulo. Aquela moça que eu tinha ajudado, que eu tinha recebido na minha casa de braços abertos, agora falava comigo daquele jeito. Senti que qualquer coisa que eu dissesse ali não ia adiantar. Eles tinham se unido contra mim. Meu próprio filho tinha escolhido o lado de um homem que ele mal conhecia havia 1 ano. Respirei fundo e disse: tá bom, eu saio. Mas não porque vocês estão mandando. Eu saio porque não vou ficar num lugar onde eu não sou mais bem-vindo. Subi para o quarto, ou para o que tinha sobrado dele. Peguei uma mochila que encontrei no meio da bagunça e coloquei algumas roupas, documentos que achei jogados, meu celular e carregador. Desci, passei pela sala sem olhar para nenhum deles e saí pela porta da frente. Caminhei até a avenida, peguei um ônibus para o centro de BH. Estava começando a anoitecer.
Entrei no primeiro hotel que achei, um lugar simples perto da rodoviária. Aluguei um quarto, joguei a mochila em cima da cama e sentei na beirada olhando para o nada. Fiquei ali não sei quanto tempo. Podia ser 1 hora, podiam ser 3. Minha cabeça era um turbilhão. Como tinha chegado naquele ponto? Como o menino que eu criei tinha se transformado naquilo? O filho que eu carreguei nos ombros, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu consolei quando a mãe morreu, que eu paguei faculdade trabalhando em 2 obras ao mesmo tempo. Como esse mesmo filho tinha me expulsado da minha própria casa. A dor era física. Parecia que tinham arrancado um pedaço de mim. Mas junto com a dor, começou a crescer outra coisa. Uma clareza fria, uma determinação. Eu tinha passado a vida inteira construindo, resolvendo problemas, encontrando soluções. Não ia ser agora, aos 66 anos, que eu ia me entregar. Peguei o celular e liguei para o Dr. Mário, meu advogado. Ele era um homem que eu conhecia há anos, tinha feito uns serviços jurídicos para mim quando comprei o terreno e registrei a casa. Era de confiança, sério, competente. Ele atendeu no segundo toque. Ryan, quanto tempo? Tudo bem? Eu respondi. Não, Dr. Mário. Não tá tudo bem. Preciso da sua ajuda. É urgente. A voz dele ficou séria na hora. Pode falar. O que aconteceu? Contei tudo. Desde o começo, desde o Geraldo começar a aparecer, a influenciar o Lucas, até o recado que encontrei em cima da cama. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou fundo. O Dr. Mário disse, Ryan, isso é grave, muito grave. Mas você fez a coisa certa me ligando. A gente precisa agir rápido. Onde você está agora? Eu disse. Num hotel aqui no centro. Ele respondeu, fica aí. Amanhã de manhã, às 9 horas, me encontra no escritório. A gente vai resolver isso. Na segunda-feira de manhã, cheguei no escritório do Dr. Mário às 9 em ponto. Ele me recebeu com um café forte e um aperto de mão firme. Sentamos na sala dele e ele foi direto ao ponto. O Dr. Mário começou. Ryan, primeiro vamos estabelecer os fatos. A casa está no seu nome? Eu respondi. Tá, tudo certinho, registrada no cartório desde 2001. Ele continuou. Você deu procuração para o seu filho? Autorizou ele a fazer qualquer movimentação legal relacionada à casa? Eu neguei com a cabeça. Nunca. Eu confio nele. Ou confiava. Mas nunca dei procuração para nada. O Dr. Mário anotou alguma coisa e disse, ótimo. Então, juridicamente, a situação é clara. A casa é sua. Ponto. Eles não têm base legal nenhuma para fazer o que fizeram. Mas tem uma coisa que me preocupa. Eles já começaram a se estabelecer lá. Já estão agindo como donos. Se a gente não agir rápido, pode ficar mais complicado. Eu perguntei, o que o senhor sugere? Ele respondeu, primeiro, a gente vai fazer uma notificação extrajudicial. Vou preparar um documento informando que a casa é sua, que eles estão lá por sua permissão temporária, e que essa permissão pode ser revogada a qualquer momento. Isso deixa registrado que você não abandonou a propriedade e que não concorda com o que está acontecendo. Eu concordei. Faz isso, doutor. Preciso que fique claro que eu não abri mão de nada. Mas o Dr. Mário tinha mais a dizer. Agora, Ryan, tem outra coisa. Pelo que você me contou, esse Geraldo é a cabeça disso tudo. Ele que está manipulando seu filho. A gente precisa cortar a influência dele. E para isso, a gente precisa de mais informação. Foi aí que me lembrei de uma coisa importante. Eu disse, doutor, eu conheço o Dona Neuza, minha vizinha do lado direito. Ela é aposentada, fica em casa o dia inteiro. Se tem alguém que viu movimentação estranha, é ela. Os olhos do Dr. Mário brilharam. Perfeito. Testemunha é fundamental. Você consegue falar com ela? Eu respondi. Consigo. Ela me conhece há anos, desde que construí a casa. Sempre tive bom relacionamento com ela. Liguei para Dona Neuza ainda de lá do escritório. Ela atendeu animada, disse que estava com saudade de me ver. Perguntou onde eu estava, porque não tinha me visto no final de semana. Expliquei que estava resolvendo umas coisas e perguntei se podia passar na casa dela à tarde. Ela disse que podia, que ia fazer um café para a gente.
Às 3 da tarde, toquei a campainha da dona Neuza. Ela me recebeu com um abraço apertado e aquele sorriso caloroso de sempre. Sentamos na sala dela. Ela serviu café e pão de queijo. A dona Neuza começou. Ryan, eu tô preocupada com você. Tenho visto umas coisas estranhas na sua casa. Eu pedi. Conta pra mim, dona Neuza. Tudo que a senhora viu. Ela suspirou e começou a relatar. Olha, uns meses atrás começou a aparecer um homem lá, um senhor de cabelo grisalho, meio mal encarado. Ele ficava o dia inteiro. Às vezes eu via ele mexendo nas suas coisas no quintal, abrindo sua correspondência que chegava. Uma vez escutei ele gritando no telefone, falando que logo essa casa ia ser deles. Meu sangue ferveu, mas deixei ela continuar. A dona Neuza prosseguiu. Aí nesse final de semana, sábado de manhã, eu vi um caminhão parado em frente à sua casa. 2 homens desceram e começaram a tirar móveis. Eu achei estranho e fiquei observando. Eles tiraram sua cama, seu guarda-roupa, suas coisas, colocaram tudo no caminhão e foram embora. Depois o Lucas e aquele homem, o tal Geraldo, eu descobri depois, ficaram reorganizando o quarto, colocando material de construção lá dentro. Eu perguntei, a senhora viu mais alguma coisa? Ela assentiu. Vi sim. Domingo de manhã o Geraldo trouxe mais gente, uns 3 homens. Eles ficaram bebendo, fazendo churrasco no seu quintal, como se fossem donos. O Lucas estava junto, rindo, parecendo feliz. Eu fiquei com o coração apertado, Ryan. Pensei, onde está o Ryan no meio disso tudo? Agradeci a dona Neuza e perguntei se ela toparia dar um depoimento oficial sobre o que viu. Ela não hesitou. Claro, meu filho. Você sempre foi um vizinho exemplar, um homem trabalhador e honesto. O que estão fazendo com você é uma injustiça, e eu vou ajudar no que puder. Voltei para o escritório do Dr. Mário com essas informações. Ele ficou satisfeito. Ótimo, Ryan. Testemunha ocular fortalece muito nosso caso. Agora vamos preparar tudo. Nos dias seguintes, o Dr. Mário preparou a documentação. Ele me explicou cada passo. Primeiro ia notificar o Lucas e o Geraldo de que a casa era minha e que eles estavam lá por permissão revogável. Depois, se eles não saíssem voluntariamente, a gente ia entrar com ação de reintegração de posse. Mas tinha mais. O Dr. Mário descobriu que o Geraldo tinha antecedentes. Não era nada muito grave, mas tinha histórico de dívidas não pagas e alguns processos civis. O Dr. Mário me disse, Ryan, esse homem é um aproveitador profissional. Ele identificou que você tem um patrimônio, que seu filho é vulnerável a influências e está tentando se aproveitar disso. Mas ele não contava com uma coisa: você saber se defender. Chegou a quinta-feira. O oficial de justiça foi até a minha casa entregar a notificação. Eu não estava lá, mas o Dr. Mário me contou depois que o Lucas ficou branco quando leu o documento. O Geraldo tentou argumentar com o oficial, mas não teve jeito. Estava oficialmente notificado. Naquela mesma noite, meu filho me ligou. Era a primeira vez que ele tentava contato desde domingo. A voz dele estava diferente, menos arrogante, mais assustada. O Lucas disse, Pai, a gente precisa conversar. Eu respondi com voz fria. Agora você quer conversar? Depois de me expulsar da minha própria casa? Ele tentou justificar. Pai, não foi bem assim. O Geraldo disse que... Eu cortei. O Geraldo disse, tá vendo, Lucas? Você nem consegue falar por você mesmo. Tá repetindo o que aquele homem manda você falar. Houve um silêncio longo. Depois ele disse, o que você quer, pai? Eu respondi, quero minha casa de volta. Quero que você e sua esposa saiam. E, principalmente, quero que esse Geraldo nunca mais ponha os pés lá. O Lucas tentou negociar. Pai, vamos com calma, a gente pode resolver isso em família. Eu fui direto. Família? Você me tratou como família quando jogou minhas coisas no depósito? Quando escreveu aquele bilhete mandando eu sumir? Não, Lucas. O tempo de resolver em família já passou. Agora é na justiça. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas era de raiva, não de medo. Pela primeira vez em dias, senti que tinha algum controle da situação. Na sexta-feira, o Dr. Mário me ligou animado.
Ryan, você não vai acreditar. O Geraldo tentou registrar uma procuração falsa no cartório, se passando por procurador legal da propriedade. O cartorário desconfiou e recusou. Agora a gente tem evidência de tentativa de fraude. Aquilo mudou tudo. O Dr. Mário preparou uma queixa-crime contra o Geraldo. Não era só mais uma questão de posse de imóvel. Agora tinha crime envolvido. No sábado pela manhã, fui até a casa, minha casa, acompanhado do Dr. Mário e de um oficial de justiça. Batemos na porta. A Mariana abriu e ficou chocada ao me ver com advogado e oficial. Eu disse com voz firme: vim buscar minhas coisas e vim dar um prazo. Vocês têm 72 horas para desocupar. O Lucas apareceu atrás da Mariana, pálido. O Geraldo também veio, mas quando viu o oficial de justiça, ficou na dele. O Dr. Mário leu em voz alta a notificação oficial, explicou as consequências legais de permanecerem na propriedade contra a vontade do dono e mencionou a tentativa de fraude do Geraldo. Quando o Dr. Mário falou sobre a fraude, o Lucas olhou para o Geraldo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era medo misturado com raiva e decepção. Ele finalmente estava entendendo que tinha sido manipulado. O Lucas murmurou: Geraldo, você tentou registrar procuração falsa. Você me disse que ia apenas organizar a documentação. O Geraldo tentou se defender. Lucas, foi um mal-entendido, eu só queria ajudar. Mas o Lucas já não estava ouvindo. Ele olhou para mim e disse com voz quebrada: Pai, eu não sabia. Ele disse que era pelo meu bem, que você ia concordar. Eu olhei nos olhos do meu filho e vi ali o menino que eu tinha criado. Vi confusão, arrependimento, vergonha. Mas também vi que ele tinha feito uma escolha. Tinha escolhido acreditar num estranho em vez de no pai que criou ele sozinho. Eu disse com voz firme, mas sem gritar: Lucas, você tem 3 dias. Depois disso, se ainda estiverem aqui, vou pedir reintegração de posse com apoio policial. E quanto a você, Geraldo, virei para ele, tem um processo criminal esperando você se pisar aqui de novo. Saímos. Entrei no carro do Dr. Mário e só quando fechamos as portas eu percebi que estava tremendo. Não de medo, era alívio misturado com tristeza. Alívio porque tinha tomado as rédeas de volta. Tristeza porque aquilo não devia ter chegado até ali. Nos 3 dias seguintes não recebi ligação do Lucas, mas na segunda-feira de manhã o Dr. Mário me ligou. Ryan, eles saíram. Seu filho me mandou mensagem. Foram embora ontem à noite. Voltei para casa naquela tarde. O portão estava trancado. Usei minha chave e entrei. A casa estava vazia. Eles tinham levado as coisas deles, mas deixado tudo que era meu. Fui até o quarto. Tinha sido esvaziado do material de construção. Minhas coisas ainda estavam nas caixas, mas estavam lá. Em cima da cama, outro bilhete. Dessa vez a letra era trêmula. Pai, me desculpa. Eu errei. O Geraldo me enganou, mas isso não tira minha culpa. Eu escolhi acreditar nele. Eu escolhi te machucar. Um dia, se você me perdoar, eu quero conversar. Mas entendo se você não quiser mais, Lucas. Dobrei o papel e coloquei na gaveta. Sentei na beirada da cama e olhei em volta. Minha casa, minha vida, tudo de volta. Mas não era a mesma coisa. Tinha uma rachadura ali que talvez nunca fosse consertar completamente. Passei as primeiras semanas de volta à casa reorganizando tudo. Cada cômodo, cada canto, cada gaveta. Não era só uma questão de arrumar as coisas fisicamente. Era uma forma de retomar o controle, de dizer para mim mesmo: essa casa é minha, essa vida é minha, ninguém tira isso de mim. Mas as noites eram difíceis. Eu acordava de madrugada, olhava para o teto escuro e pensava em tudo o que tinha acontecido. Pensava no Lucas criança, quando ele me abraçava e dizia que eu era o melhor pai do mundo. Pensava na Letícia e em como ela ficaria arrasada se visse o filho que a gente criou fazendo aquilo comigo. Pensava em onde foi que eu errei. Será que tinha dado liberdade demais? Será que devia ter sido mais duro, mais rígido? Será que ao abrir as portas da minha casa quando ele precisou, eu tinha dado espaço demais para ele achar que podia tomar o que era meu? Levei essas perguntas para o Dr. Mário numa conversa que tivemos algumas semanas depois,
quando ele veio me visitar para ver como eu estava. Ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ryan, bondade não é erro. Ajudar quem a gente ama não é fraqueza. O erro não foi seu. O erro foi de quem se aproveitou da sua bondade e de quem escolheu ouvir a voz errada. Aquelas palavras me ajudaram, não tiraram a dor, mas me ajudaram a entender que eu não tinha sido um pai ruim. Eu tinha sido um pai generoso, um pai presente. O problema não estava em mim. Estava em quem tinha se deixado influenciar por um homem manipulador. 3 meses depois do dia em que retomei minha casa, recebi uma ligação. Era de um número que eu não conhecia. Atendi com desconfiança. A voz do outro lado era do Lucas. Pai, sou eu. Eu mudei de número, precisava falar com você. Fiquei em silêncio, não porque não quisesse falar, mas porque não sabia o que dizer. O Lucas continuou, a voz trêmula. Pai, eu sei que estraguei tudo. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas eu queria que você soubesse que eu e a Mariana nos separamos. Aquilo me pegou de surpresa. Vocês se separaram? Ele confirmou. Sim. Ela não aceitou eu cortar relação com o pai dela. Disse que eu tinha que escolher. Ou ficava do lado dela e do Geraldo ou ficava sozinho. Eu escolhi ficar sozinho. Não posso mais ter aquele homem na minha vida, pai. Ele destruiu tudo. Eu perguntei. E o Geraldo? O Lucas respondeu com amargura na voz. Sumiu. Depois que você entrou com o processo, ele desapareceu. A Mariana tenta manter contato com ele, mas ele mal responde. Era só interesse, pai. Ele só queria usar a situação e eu fui idiota de não ver. Respirei fundo. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga ao ouvir aquilo. Mas outra parte, a parte que ainda era pai, sentia pena do meu filho. Eu disse, Lucas, você tomou uma decisão errada. Machucou quem te amava de verdade. Isso não se apaga da noite para o dia. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Eu sei, pai, eu sei. Todos os dias eu acordo e lembro da minha burrice. Eu tinha tudo. Tinha um pai que me amou a vida inteira, que me deu tudo, que nunca me abandonou. E eu joguei isso fora por causa de um homem que eu mal conhecia. As lágrimas também vieram nos meus olhos, mas forcei minha voz a ficar firme. Eu te criei sozinho, Lucas. Depois que sua mãe morreu, eu poderia ter desmoronado. Mas eu não desmoronei porque você existia. Porque eu tinha um filho para criar. Trabalhei em 2, 3 obras ao mesmo tempo para você não sentir falta de nada. Paguei sua faculdade, te dei apoio quando você perdeu o emprego, abri as portas da minha casa. E você me expulsou dela. Colocou minhas coisas no depósito como se eu fosse lixo. O choro dele aumentou. Me perdoa, pai. Por favor. Eu não consigo viver com essa culpa. Eu disse com a voz cansada. Lucas, perdão não é uma coisa que a gente dá de uma hora para outra. É um processo. E eu ainda não cheguei lá. Talvez um dia eu chegue. Mas hoje, agora, eu ainda dói demais. Houve um silêncio longo. Depois ele disse, eu entendo, pai. Mas posso te ligar às vezes, só para saber se você está bem? Pensei por um momento. Depois respondi, pode, mas não prometo que vou sempre atender. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado no sofá, por muito tempo. Era estranho. Parte de mim queria abraçar meu filho, perdoar tudo, esquecer o que tinha acontecido. Mas outra parte, a parte que tinha sido traída e machucada, não conseguia simplesmente esquecer. Nos meses seguintes, o Lucas ligou algumas vezes. Conversas curtas, nunca mais de 5 minutos. Ele contava como estava, que tinha conseguido um emprego novo numa empresa menor, que estava morando num apartamento alugado sozinho. Eu ouvia, respondia pouco, não era frieza calculada. Era que eu ainda não sabia como me sentir em relação a tudo aquilo. 1 ano depois daquele domingo em que voltei de viagem e encontrei meu quarto destruído, recebi outro telefonema do Lucas. Dessa vez, a voz dele estava diferente, mais madura, mais firme. Ele disse, pai, eu comecei a fazer terapia. Preciso te contar uma coisa que descobri. O Geraldo fez a mesma coisa com o próprio pai dele. Ele manipulou o pai,
tomou conta da casa e no final deixou o velho numa clínica de repouso e ficou com tudo. Eu descobri isso conversando com a família da Mariana. Era um padrão dele, e eu fui só mais um trouxa que caiu. Aquilo me gelou. O Dr. Mário tinha razão. O Geraldo era um aproveitador profissional. O Lucas continuou. Pai, eu não tô te contando isso para me desculpar. Nada desculpa o que eu fiz. Mas eu queria que você soubesse que eu finalmente entendi. E que nunca mais na minha vida, eu vou deixar alguém me manipular contra quem eu amo. Pela primeira vez em 1 ano, senti algo amolecer dentro de mim. Não era perdão total, mas era um começo. Hoje, em dezembro de 2025, passaram-se 4 anos desde aquele domingo terrível. O Lucas e eu temos uma relação diferente da que tínhamos antes. Não é mais aquela relação de pai e filho íntimos, de almoços todo domingo, de conversas longas. Mas é uma relação de respeito mútuo. Ele vem me visitar uma vez por mês. A gente toma um café, conversa sobre trabalho, sobre a vida. Não falamos sobre o passado. Não precisamos. Os dois sabemos o que aconteceu. Os dois carregamos as cicatrizes. Eu aprendi que perdão é uma estrada longa, não um interruptor que a gente liga. Tem dias que eu olho para o meu filho e vejo o menino que eu criei e meu coração amolece. Tem dias que eu lembro do bilhete em cima da cama e a raiva volta. Mas os dias bons estão ficando mais frequentes que os ruins. A casa continua sendo minha. Todo documento, todo papel está no meu nome e vai continuar assim enquanto eu estiver vivo. Aprendi da pior forma que a gente não pode ser ingênuo, mesmo com quem a gente ama. Aprendi que bondade precisa vir acompanhada de limites claros. Aprendi que ser pai não significa ser capacho. A dona Neuza continua sendo minha vizinha e amiga. Ela vem tomar café comigo toda semana e a gente conversa sobre a vida, sobre o bairro, sobre tudo. Ela diz que eu fiz a coisa certa, que fui corajoso. Eu agradeço, mas no fundo sei que não foi coragem. Foi necessidade. Foi sobrevivência. Ainda trabalho. Não em obras pesadas como antes, mas como consultor. Empresas pequenas me chamam para avaliar projetos, dar opinião sobre estrutura, essas coisas. Ganho pouco, mas o suficiente. Junto com minha aposentadoria dá para viver tranquilo. As jabuticabeiras do quintal deram fruto esse ano. Sentei embaixo delas outro dia, comendo as frutinhas roxas, e lembrei de quando plantei aquelas árvores, 24 anos atrás. O Lucas tinha 10 anos e me ajudou a cavar os buracos. A gente riu muito naquele dia porque ele sujou a roupa toda de terra e a Letícia ficou brava. Tempos mais simples, tempos melhores. Mas não adianta ficar preso no passado. A vida é feita de reconstruir. Eu sei disso melhor que ninguém. Passei 40 anos construindo casas, levantando paredes, erguendo estruturas. Aprendi que quando algo desmorona, você tem 2 escolhas: sentar no meio dos escombros e chorar, ou pegar a colher de pedreiro e começar de novo. Eu escolhi recomeçar. Escolhi reconstruir minha vida, minha paz, minha dignidade. E hoje, aos 66 anos, posso dizer que consegui. Não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir, mas não desisti. Se você que está me ouvindo passa por algo parecido, deixa eu te dar um conselho de quem viveu isso. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Não por orgulho, não por teimosia, mas por respeito a você mesmo. Você trabalhou, você construiu, você merece colher os frutos disso. E se alguém que você ama tentar te tirar isso, por mais que doa, você tem que se defender. Família é importante. Amor é importante. Mas amor de verdade não humilha. Amor de verdade não expulsa. Amor de verdade não coloca bilhete mandando você sumir da sua própria casa. Aprendi que às vezes a gente precisa se afastar de quem a gente ama para se proteger. E que não tem nada de errado nisso. Não é frieza, é sobrevivência. É amor próprio. Obrigado por ficar aqui, amores. Se inscreva no canal, curta o vídeo e comente de onde você está assistindo. Lembrando que aqui nesse canal tem histórias todos os dias, então não perca. Abraço no coração de vocês.